Boa noite a todos que nos assistem. Neste momento, iniciamos as nossas reflexões a respeito do suicídio, à luz da doutrina espírita, para que todos nós possamos compreender e entender que o suicídio não é solução. No mês de setembro, foi o mês de prevenção ao suicídio, onde o tema principal, o foco principal, foi a respeito de se falar sobre o suicídio, de se divulgar sobre o suicídio. E nós iniciamos esse mês tendo a oportunidade de voltar a falar sobre o tema. Porque é um tema de suma importância para que a gente realmente possa trabalhar em cima dessa epidemia silenciosa que é o suicídio. Portanto, que todos nós envolvidos, espíritas ou não espíritas, possamos quebrar esse tabu que é falar sobre suicídio, estudar sobre suicídio à luz da doutrina espírita ou dentro de uma outra conotação qualquer. Eu deixo aqui um pedido aos dirigentes das casas espíritas, nos centros espíritas, que eles possam programar palestras sobre suicídio nas suas várias situações, né? Para que nós possamos ter
nenhuma dificuldade nesse tema. E nós vamos iniciar falando do tema, lendo alguma estatística de suicídio que está no folheto do Centro de Valorização da Vida, que é de 2019. O número não mudou muito. Vamos trabalhar com esse número para a gente refletir sobre irmãos desencarnados que, numa situação conflitiva, angustiante e silenciosa, não tinha e não teve mais esperança pela vida. No nosso querido Brasil, 32 brasileiros morrem por dia vítima de suicídio. Como nós não comentamos, como nós não nos ocupamos em acompanhar esse item, suicídio, nas nossas informações diárias, 32 suicídios é o que foi identificado. E as tentativas de suicídios? E os suicídios que ocorreram, mas não foram registrados? A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se mata. Por livre, espontânea vontade. Meus irmãos, quem tenta o suicídio pede ajuda. Quem tenta o suicídio pede ajuda. Kardec, na Revista Espírita de 1862, aqui está, em julho, ele faz um comentário num artigo cujo título é Estatística de Suicídio, 1862, já chamando a atenção o nível de suicídio que ocorria na França à sua época. E ele diz, no final do texto, colocações importantes para nós espíritas entendermos o quanto é importante o conhecimento espírita como remédio aos que estão vivendo um sofrimento profundo para que eles possam despertar. Diz Kardec, um resumo que eu fiz aqui. O Espiritismo, sem dúvida, é um remédio eficaz contra o suicídio. Remédio eficaz. O Espiritismo dá ao indivíduo a confiança no futuro. E eu complemento mais. O Espiritismo dá ao indivíduo a paciência, a perseverança e a esperança, seja qual for a situação existencial que ele esteja passando. Porque o Espiritismo muda a maneira do indivíduo de encarar a vida na Terra, diz Kardec. Diz Kardec, o Espiritismo mostra de forma clara que se o indivíduo tem fé no futuro, ele sabe o resultado de que o suicídio é o oposto do seu desejo. Importante conhecer o Espiritismo. Importante trabalhar o Espiritismo como ferramenta de caridade, de atenção, de foco naqueles nossos irmãos que estão sofrendo. São espíritos reencarnados e vamos ver que muitos deles já vivenciaram situações na vida passada. Portanto, meus irmãos, quando Kardec fala que é uma afirmativa tão significante, que é remédio eficaz, e eu digo, dentro da minha simplicidade de conhecimento, que não é nada, a reencarnação
quando conhecida como um princípio natural da lei divina, o indivíduo se transforma. Sabe da colheita que ele vai fazer após a morte. Interessante que quando a gente fala de doutrina espírita, nós estamos falando de espíritos reencarnados. Então é o conhecimento, é a orientação, é a fundamentação clara e objetiva que a doutrina traz. E Rita Folker, no jornal Correio da Fraternidade do ABC, com o título do seu artigo A Força Transformadora, essa revista ela é de março de 1997. Olha o que ela coloca. Com a compreensão daquilo em que se acredita, naquilo que se crê, sim, pode haver segurança. Com segurança há fundamento sólido. Então, quando eu conheço doutrina espírita, eu creio nos princípios básicos da doutrina espírita, eu tenho uma fundamentação em minha vida sólida, firme, a fé confiante, a fé raciocinada, a fé que me faz sintonizar com os espíritos mais elevados. Por isso que quando nós compreendemos o porquê estamos fazendo aqui, é resultado de um passado, somado ao comportamento da vida atual, principalmente campo moral. E diz ela ainda, o objetivo da revelação espírita é a transformação moral dos seres humanos. O objetivo maior da doutrina espírita é esse. É você ser melhor cada dia, se fortalecer através de uma fé em que o seu raciocínio diz a você que é lógico que você pode ser melhor. Bom senso. Que Deus não joga dados. Que Deus te criou dentro de conceitos e leis imutáveis. Diz ainda ela, transformação profunda, não só de comportamento, mas principalmente de pensamento e sentimento, baseada na compreensão da doutrina espírita, conforme os espíritos transmitiram, a Allan Kardec a formulou. Poder do pensamento, poder da prece. Trabalhar esse conceito no momento de aflição, no momento de uma melancolia, de uma tristeza mais profunda. Crer que você tem competência e capacidade de vivenciar uma situação e vencê-las pela fé. Uma fé da compreensão da lógica. Por isso, quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 880 a 944, as duas questões, elas trazem duas respostas que são fundamentais para essa segurança que a doutrina espírita dá a cada um de nós para vivenciarmos as nossas aflições, as nossas dificuldades com coragem, com força, sentimento e pensamento focado na nossa fé, na nossa crença, criando campos de energias, de radiações, as quais podemos nos conectar com espíritos e sermos auxiliados. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem?
primeiro de todos os direitos naturais do homem. Respondem os imortais superiores. O de viver. Então, viver é o primeiro direito natural de todos os direitos que o homem tem, é viver. E eles completam ainda. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida dos seus semelhantes, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então, é preciso cuidar da nossa vida. E como nós vamos cuidar da nossa vida? Cuidando de nós, espíritos. Sentimentos, pensamentos equilibrados, harmonizados, potencializados, para que as nossas ações sejam para o bem. E na questão 944, ele questiona os espíritos com a seguinte pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Se nós sabemos que é o primeiro direito do homem é viver. E Kardec pergunta se o homem tem direito de se suicidar. Eles dizem, não. É claro, não tinha outra resposta. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio é uma porta falsa. Você não vai encontrar o que você se propõe do outro lado. Portanto, quando nós falamos na sustentação da nossa vida, nós precisamos ter sentimentos, pensamentos e atitudes no bem. Não estou aqui focando na influência dos espíritos, mas o nosso pensamento vai nos trazer as companhias que nós desejamos para nós mesmos. Cuidemos da vida, não só para o suicídio voluntário, que o indivíduo planeja, acerta todas as situações materiais para se matar. Esse é o suicídio mais danoso. Mas nós temos os suicídios indiretos, que vamos lento e progressivamente matando o nosso corpo pelas viciações, seja elas quais forem, seja materiais, mentais, seja quais forem, sentimentais. Portanto, quando nós falamos em suicídio, é preciso conversar com as pessoas que estão passando nessa dificuldade, os princípios básicos da doutrina espírita. Uma fé que é um espírito reencarnado vivenciando as suas necessidades, mas que ele não pode, de novo, se deixar envolver nessa teia silenciosa que é o suicídio. E nesse caminhar, nós temos no livro de Isabel Scott, no seu livro Desistir não é a solução, na introdução, ela faz uma abertura muito interessante que nós vamos refletir. Ela diz assim: por que o suicídio é considerado uma porta falsa? O que eu falei lá atrás. Porque quem adentra essa porta percebe que não chegou a lugar nenhum. Percebe que lhe custará muito trabalho e muita dor para encontrar a saída. Por quê?
porque ele vai vivenciar toda a dor e todo o sofrimento na dimensão do conhecimento e do processo da natureza do suicídio. E ela continua. E quando sai, encontra-se no mesmo ponto em que adentrou. Vã perda de tempo e energia, sem solução de problema algum. Você sofre muitas situações angustiantes, conscienciais, de sensações horríveis e mais. Quando você consegue ter uma abertura em si mesmo, nos seus pensamentos, nos espíritos como se possam te ajudar, você vai ter o entendimento, quando você sair dessa situação, do sofrimento que você deixou, ele continua. Você interrompeu algo que está de forma direta ligada à lei natural de Deus, a vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a sua, nem a do próximo. Portanto, quem tira a vida do próximo, sabe também o que lhe espera do outro lado. E continua Isabel Scott. Diz ela, no livro Ação e Reação, o ministro Sâncio informa que todos temos que repetir as nossas experiências frustradas ou mal vividas. Olha só, repetir as nossas experiências frustradas ou mal vividas. Vai vivenciar o suicídio, as experiências semelhantes a que levou ele ao suicídio. Ou mal vividas. Dá exemplo Sâncio a André Luiz de um homem acovardado diante da luta. Nós vamos ler esse trecho para a gente observar no livro Ação e Reação, quando Sâncio faz essa colocação ao André Luiz a respeito deste processo de experiências vivenciadas muito semelhante a que nós não conseguimos vencer na etapa da reencarnação. E aqui ela fecha, um homem acovardado diante da luta, que é o suicídio que está exemplificado no livro Ação e Reação por Sâncio. Mas fica uma pergunta, o suicídio é covarde ou ele é um corajoso? O que vocês acham? Kardec nos fala sobre isso. Kardec diz assim na Revista Espírita de 1862, no mesmo artigo Estatística de Suicídio. Muitas vezes pergunta-se se há covardia ou coragem no suicídio. Isso é muito comum, principalmente quando se conversa sobre suicídio, ou no velório, ou em assembleia afastada um pouco do desencarnado. Não é verdade? Diz Kardec, incontestavelmente há covardia ante as provas da vida. Mas a coragem em afrontar as dores e as angústias da morte. Parece que esses dois pontos encerram todo o problema do suicídio. Então, o suicídio ou o suicida, ele é corajoso, porque vai enfrentar um nível de aflição pelo rompimento da lei natural maior que é o de viver.
e covarde. Porque não suportou a dor. Por isso que doutrina espírita, quando trabalhada nos seus princípios básicos, como a reencarnação, que é uma lei natural, e no livro Lógica da Reencarnação, tem uma passagem muito interessante, que esse livro foi escrito por um médico, se não me engano, o doutor Américo. Ele diz o seguinte, a respeito que estamos falando, para a gente entender a reencarnação. 2 alunos formandos, fazendo já um trabalho de parto, ele, o autor do livro, e um colega dele, cada um foi fazer um parto natural. Doutor Américo, acho que é Américo, mas creio que sim. Então, o que acontece? O jovem ao lado dele faz o parto, dá o tapinha na criança, ela chora e a criança, perfeita, perfeita, tudo certinho. Doutor Américo, então, bate no neném, ele chora, tudo perfeito, quando de repente ele olha os olhos. A criança não tinha os glóbulos oculares. A partir desse dia, o doutor Américo foi buscar a resposta e achou só na doutrina espírita. Ele é um médico na área de ginecologia. Já foi presidente da Associação Médica do Rio de Janeiro. Portanto, essas situações nos mostram claramente o processo reencarnatório, onde todos nós estamos vivenciando. Por que aquela criança perfeita, sem nenhuma anomalia, a outra perfeita, sem os globos oculares? Por que esse espírito não conseguiu formatar esses campos, a qual daria a ele a visão? Por que só a lei natural da reencarnação diz seu comprometimento com a lei natural da vida? Na vida. Por isso que é importante as informações se fechando dentro de um conceito lógico. Dentro de um conceito lógico. Por isso, quando nós falamos em reencarnação, quando nos fala Sanzio a respeito da reviver experiências de novo que não conseguimos vencê-las, nós podemos cair de novo no mesmo degrau que caímos na encarnação passada. Falando de nós espíritas, o que vamos dizer com o conhecimento adquirido dos princípios básicos da doutrina espírita, se nós não usamos este conhecimento para nos fortalecer e fortalecer os que sofrem em silêncio, dentro do nosso próprio ambiente doméstico? 1 milhão, são 32 dias no Brasil. Somos espíritas, então o espírito que está ali é o espírito que está passando por momentos que podem estar ligados à sua vida passada. E isso é muito forte.
é muito forte. Como diz André Luiz, é o desejo central voltando à tona. Que nós somos cutucados nele de novo. E os sentimentos, as recordações, que o indivíduo não consegue vencê-las. Ele precisa de uma mão que o ajude. Na casa espírita, quantas pessoas chegam com um problema de tristeza, de melancolia, de depressão? Deixamos elas falarem o tempo que for necessário, para depois a gente ouvir, ouvir e ouvir. Para depois a gente ouvir, ouvir, para que tenhamos fatos e dados para poder ajudar. Se nós não tivermos os fatos e os dados, a gente não chega à causa principal. Para que a gente possa trabalhar o efeito. Olhe para aquela pessoa com um olhar fraterno, dando a ela a confiança para conversar contigo. Não é colocar na pessoa aquilo que eu penso, mas sim o que a doutrina espírita informa. Porque a doutrina espírita vai dar a ele a esperança de uma vida futura. A esperança é que ele é um espírito que pode vencer essa etapa. Que ele pode perseverar, ele tem competência para isso, está dentro dele. Mas eu preciso demonstrar essa fé, essa coragem. Por isso que muitos de nós não conseguimos convencer o outro dentro dos conceitos, porque a gente não irradia o que está falando. Por isso que Jesus nos ensinou o poder da fé só cura quando aquele que crê faz resultado na prática. Porque as pessoas precisam compreender que a fé, ela é uma confiança que você tem pela crença num processo que você entendeu como lógico. É essa fé que transborda de força em que o indivíduo vence doenças físicas, como mulher, hemorroísa. Criou um campo mental tão forte, tão grande, que ao tocar a veste de Jesus é curada. Que ele para, questiona quem o tocou. Os apóstolos não sabiam, porque todo mundo tocou Jesus. Mestre volta alguns passos atrás, olhando a multidão, e pergunta: quem me tocou? E ele já sabia. E a mulher diz assim: Senhor, eu toquei. E ele disse: mulher, a tua fé te curou. Vá, estás curada. Essa é a fé. Esse é o poder da fé. Por isso, precisamos orientar as pessoas de uma forma lógica, para que ela saia daquela situação de solidão com ela mesma, que é uma dor profunda, angustiante. No livro Mentores de André Luiz, de Isabel Scott, ela fala nesse livro a respeito dos mentores de André Luiz. Então, no livro Ação e Reação, ela fala dos mentores de André Luiz e diz a seguinte passagem que ela coloca no livro,
desistir da vida não é solução. Diz assim, olha só, no livro Ação e Reação, André Luiz. André pediu ao benfeitor que explanasse sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina. Sâncio sorriu e observou que todos somos devedores, e ao chegar no momento de reajuste, é necessário que nos adaptemos à recapitulação das experiências frustradas. Então, é necessário recapitulação, pegar na água. É necessária a recapitulação da experiência frustrada. Suicídio, né? É uma situação igual a essa. Se, por exemplo, um homem cometeu suicídio aos 40 anos, ao retornar à esfera terrena, sentirá grande tentação de suicídio na idade precisa em que abandonou o corpo. 40 anos. Ao retornar à esfera terrena, sentirá grande tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou o corpo, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno conhecido como circunstâncias reflexas, que na verdade é as experiências frustradas ou mal resolvidas. Ensinamento. Vamos ter dificuldades na existência em função do suicídio. Na idade próxima de quando nos suicidamos. Continua Sâncio. Se este homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, a reforma moral, pela prática da fraternidade e do estudo, dificilmente escapará do suicídio. Precisa essa pessoa habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação, aceitando restrições no seu conforto para sanar seus débitos com a sua própria economia. Então, o indivíduo vai enfrentar uma situação conflitiva tamanha monta que ele pode repetir o ato. Mas se ele trabalhar, se esforçar, se dedicar, perseverar, ele ultrapassa esse momento. Ele vence esse momento. É isso que ele diz aqui. Portanto, quando nós temos essas informações, essas colocações, vejam só, como nós vamos trabalhar as pessoas que estão vivendo a crise conflitiva. Todo esse contexto pode estar sendo vivenciado por aquela pessoa. Todo esse contexto. Na nossa família, nós mesmos. Nesse momento de pandemia, quantas situações estão acontecendo na qual esse número e esse risco de suicídio pode estar aumentando. Porque somos espíritos. O espírito espírita tem que caminhar observando o comportamento seu diário e dos seus. Na casa espírita, você tem uma pessoa que é muito dedicada, alegre, simples, que não falta nenhuma reunião, dedicada, e de repente essa pessoa começa a alterar o seu comportamento. Nós fazemos o quê? Em casa, um filho diz: eu já não aguento mais determinado professor na faculdade.
Às vezes, lá na sala, eu tenho vontade até de me matar. Nós damos atenção a isso? Nós vamos falar frescura. Ele não faz nada. Essa mordomia que ele tem aqui. Existe a jornalista Paula Fernandes. Ela é escritora, jornalista, psicanalista. O pai dela se suicidou. E ela foi pesquisar, foi estudar, foi se formar em psicanálise como jornalista. E ela chegou a uma conclusão muito interessante. Está na internet, na pesquisa sobre suicídio. Mas a Paula Fernandes chega lá. Ela diz que o pai dela, visto de fora, ele era um homem bom, ótimo pai, ótimo marido, muito dedicado nos seus negócios, e um homem bem, um homem do bem e um homem bom. Mas, apesar de tudo isso, o pai dela se suicidou. E ela foi pesquisar junto àqueles que conviveram com o pai dela. E ela viu que o pai passou por uma série de situações a qual ela pôde entender que o suicídio foi apenas a ponta do iceberg que apareceu. Ela identificou que o pai dela perdeu o filho, irmão dela, recentemente, antes do suicídio, alguns anos antes do suicídio. O pai, quando tinha problemas, se recolhia na sua solidão e ia beber. E o pai dela era alcoólatra. E essa conversa, ela identificou que o pai do pai dela, o avô, era alcoólatra, foi alcoólatra. Outro sofrimento, separou da mãe dela depois de 30 anos de casado. Ela não soube, não deu os motivos, separou-se. Os negócios não iam bem. E ela e ele estavam muito endividados. E aí, somando tudo isso, que ele nunca conversou com ninguém, ele foi levando essas situações e aos pontos de tirar a própria vida. Por isso que todo mundo que se recolhe, seja onde for, vamos dar atenção no trabalho, no nosso convívio de família, no lar direto, principalmente naquelas pessoas que nós ouvimos falar, mas que nós podemos ir até lá, que nós ainda não conhecemos. É preciso falar sobre essa epidemia, meus irmãos. Cada vez mais ela vai aumentando no silêncio e tomando conta de muitos encarnados que não suportam o sofrimento que está com ele, que já vem fazendo algum tempo essa situação acontecer. Por isso, quando nós vamos no livro Dias Gloriosos de Joana de Ângeles de Valdo Pereira Franco, nós temos algumas colocações interessantes que nós podemos refletir para colaborar com as pessoas, para divulgar na casa espírita, nos estudos, nas palestras, nos 15 minutos. De alguma forma precisamos falar, quebrar esse tabu
né? Esse luto amargurado, esse luto tão triste que ninguém fala nada. Imagine a mãe de um filho suicida. Ela vai conversar com quem? Um pai. Como? Se não tiver uma base, uma crença real que dá à vida condições de ser vivida. Esse é o processo que a gente precisa trabalhar. A caridade é ponto forte na doutrina espírita. E Joana de Ângeles faz a seguinte colocação: o suicídio largamente programado produz fundos traumas, elaborando uma próxima reencarnação que se lhe torna muito sofrida desde a gestação, com numerosas complicações antes e durante o parto. Isto quando não é malogrado por insucessos muito dolorosos. Então vejamos, gestação toda vai ser difícil. E tem mais uma situação que pode ocorrer, dependendo da situação, como pode ocorrer algo diferente? Sim, um aborto, ou natural, ou a mãe não suportar e fazer o aborto. Veja que o planejamento da reencarnação é tão fantástico, que é muito maior a dificuldade de planejar do que para desencarnar. E aí o espírito reencarna, suicida, com todo esse trabalho, a mãe, o pai, concordaram com esse processo dentro da lei. Só se não tiver a condição consciencial da aceitação é que vai ser um processo de o espírito definir a reencarnação. Mas a maioria de nós temos consciência do que fizemos, do que sabemos e que poderíamos ter feito e não fizemos. Olhe para você hoje. Você não tem mais hoje condições dentro de você que te levem a fazer o que você fazia. Se você gritava dentro de casa, hoje você não grita mais. E se está gritando, se prepare. Porque conhecimento não praticado é dívida dobrada. Por isso que Jesus é claro. Aquele que anda comigo faz prática dos meus ensinamentos. E nós precisamos andar do lado dele. Se nós estamos vendo Jesus ainda crucificado, estamos vendo Jesus ainda crucificado, morto toda sexta-feira santa, de novo, não é? Não estou falando dos rituais, é o pensamento das pessoas. Quando Jesus já desceu da cruz, ele está de braço aberto te esperando, meu irmão. Através dos ensinamentos do Consolador prometido, para que você se fortaleça, se transforme, se reforme, que possa ser ajudado para também ajudar o próximo. E ele está lá te esperando. Caminhe até ele, praticando os ensinamentos de Jesus. Eu falo sempre, um tripé que me leva a Jesus é
paciência, perseverança e esperança. Todos os dias, o meu amanhã vai ser melhor. A certeza de que eu não estou sozinho. Ele está comigo no meu coração, dizendo: ame, sirva, aceite-se, força, porque no mundo eu vivi aflições, mas venci a todas. Por isso é doutrina espírita, é transformação individual, é você com você mesmo, para que você se fortaleça e ajude o próximo. Então, continuemos. Olha só. O enforcamento, por exemplo, elabora um renascimento sob a constrição do cordão umbilical em grave asfixia, aperto. Então, o cara se enforca, vai ter uma gestação em que problema com o cordão umbilical. Enrola, pá, pescoço, né? O envenenamento estabelece o recomeço sobre lesões cerebrais irrecuperáveis resultante da anoxia, que é a ausência de oxigênio no cérebro. Então, o envenenamento. O afogamento gera ruptura da placenta antes do parto. O despedaçamento do corpo porque se atirou das alturas e sob veículos pesados ou mutilações propositais, programa retorno sobre a posição inadequada com impossibilidade de liberação ou deu lugar a deformações congênitas, tais como desestruturação do conjunto orgânico das anomalias graves. Todo tipo de suicídio vai trazer no corpo físico, no dreno, o resultado das consequências do seu suicídio. Então, você lesiona o perispírito, não recompõe e não tem condições de moldar o corpo físico conforme deveria ser. Então, por isso ele diz aqui, a respeito do enforcamento, a respeito do envenenamento, a respeito do enforcamento, a respeito de se jogar sobre trens, caminhões, etc. Portanto, é preciso que tenhamos essa conscientização. Toda atitude que nós realizamos de forma consciente, seja ela boa ou ruim, ela é dívida em relação à lei natural. A ruim, a boa nos aproxima, a ruim nos afasta da lei natural. Então, a minha intenção é de ajudar aquela pessoa. De fato, a minha intenção é ajudar aquela pessoa para que todo mundo veja que eu estou fazendo bem para ela. É diferente? A lei natural foca as intenções do indivíduo, do espírito, porque é o que se sente, o que se pensa que nós vamos distribuir no plano espiritual. Por isso, diz Joana de Anjos, ninguém, portanto, se evade impunemente dos deveres, sem que não volte a encontrá-los mais complexos e exigentes para serem solucionados. Conhecia, sabia e não fez. A cada um segundo as suas obras. Diz ela, as condutas suicidas que respondem pelos processos degenerativos a que são submetidos muitos indivíduos que passam na Terra, a arrastar as consequências desta insânia, dessa rebeldia contra as soberanas leis naturais. Portanto, queridos amigos e companheiros,
O suicídio não é salvação. O suicídio não é solução. O suicídio é situação vivenciada pelo espírito. Como nós vimos, a maioria deles está relacionada a comprometimento com as vidas passadas. Porque não se preparou dentro da encarnação para vencer a etapa do sofrimento. Por isso Kardec diz que o espiritismo é um remédio eficaz. Porque o espírita sabe da lei da reencarnação o que ele vai vivenciar a partir da sua morte. Não tem como dizer que não deu, que foi difícil. Eu achei que ele podia se suicidar, mas, na dúvida, quem tem fé não tem dúvida. Quem crê, faz. Por isso é que Jesus afirmava: fé que remove montanhas é aquela que o indivíduo tem confiança em sua crença. Vai lá e faz. Se você vai ajudar alguém, faça o melhor. Vai dar um passe como se fosse para curar aquela pessoa. Aí você coloca a mão na pessoa e fica lá. E aí? Onde está a vontade? Que é a força motriz do pensamento. Ou para não dizer que é o pensamento como força motriz. Pensamento, vontade, ferramentas e sentimentos são ferramentas do espírito encarnado. A gente usa muito pouco a nossa vontade. Nós usamos muito pouco a potencialidade da nossa projeção mental para ajudar pessoas e ajudar a nós mesmos. As sugestões mentais brotam todos os dias, a todos os momentos em nossa mente, e nós ficamos sem questionar de onde esses pensamentos estão vindo. Se são bons, nós não valorizamos, se são maus, nós não atendemos às suas necessidades de eliminá-los, expurgá-los, mudar fluxo mental. Agora imagine alguém que está num processo de sofrimento, um processo de depressão, qualquer variação psicológica, em que está com o pensamento focado no sofrimento. Por isso que aquele que pensa e planeja como vai se suicidar, esse é o suicídio que tem as maiores consequências dentro do processo. Aquele que tem desvios no seu processo psicológico, que não tem capacidade de raciocínio, eles não têm como. Eles não sabem, eles não raciocinam, não sabem o que fazem. Mas nós, com conhecimento espírita, ficando triste pelos cantos da casa, sacode a poeira, levanta, caminha, segue em frente. Então, que nós possamos trabalhar o conceito espírita nas casas espíritas. Vamos falar no culto do Evangelho no lar, conversar de forma clara com os nossos filhos, nossos netos, porque todos nós podemos vivenciar uma situação dessa. Mas, com paciência, perseverança e esperança, nós podemos ajudar e muito com o conhecimento da doutrina espírita. Por isso, queridos irmãos, estamos encerrando o nosso trabalho e pedimos ao bondoso amigo e mestre Jesus que toda a falange
dos mensageiros que trabalham com os espíritos suicidas e todos aqueles espíritos que estão atuando naqueles que estão com o pensamento em suicidar-se. Que neste momento nós possamos, em comunhão de pensamento, focando a imagem de Jesus, pedir a Ele o amparo e a bênção para todos nós, os trabalhadores espirituais e os encarnados. E que o mestre Eurípides Barçanufo possa abençoar a todos nós que aqui estamos hoje e aqueles que não estão, mas que poderiam estar, e aqueles que realmente não poderiam e não estão. Jesus, muito obrigado e obrigado a todos. Fiquem com Deus e meu muito obrigado.